vez aí, boa noite a todos. Estamos aqui mais em um bate-papo nosso, falando sobre temas relevantes aí, principalmente para a nossa vida como cristão, e dando continuidade, né, ao nosso estudo sobre fé e razão. Hoje a gente vai falar sobre razão bíblica e passar também pelo conhecimento, esse pensamento referente ao ateísmo. Vamos estar aqui com a nossa uma participação aí ilustre, né, novamente, né, o nosso amigo e grande irmão Davi Rocha. Como eu falei no sábado passado, ele é professor, ele é escritor, tem vários livros, tem 2 livros que assim são muitos bem formulados, bem escritos, sabe? E vale a pena realmente ler. Depois, Davi, se quiser, pode falar sobre os livros aí durante a sua explanação. E ele também é congregacional, é membro da IEC Vila Paraíso e vai estar nos ajudando aí nesse crescimento de conhecimento, né, nessa busca de um alicerce maior no conhecimento da palavra de Deus. E eu vou deixar com vocês aí à vontade, tá, hoje, para se quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Conforme eu falei, semana passada, a gente vai deixar aqui, tentar dar uma sequência das pessoas que quiserem perguntar, e conforme eu for vendo ali no chat, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou estar acompanhando, e a pessoa, eu posso dar a palavra para a pessoa falar, ou até mesmo eu posso falar a pergunta aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? Mas sem mais delongas, eu vou deixar agora a palavra com o Davi Rocha. E vamos lá, vamos falar sobre razão bíblica. Amém? Amém. Antes, boa noite, Davi, antes de vamos orar, né? Começar, né? Como verdadeiros cristãos, a gente vamos orar, vamos deixar isso que eu ia fazer, a condução do Espírito Santo nesse estudo de hoje, né? E se você quiser orar, pode orar aí para a gente. Ora. Pai, obrigado por essa live. O Senhor esteja conosco agora, abrindo nosso entendimento, nossa visão, e o Senhor possa estar me usando para falar, que eu não fale nada de mim, Pai, mas que a sabedoria venha do alto e que possa abrir nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, a gente já conversou semana passada um pouco sobre a razão e a fé. A gente falou sobre a importância. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode escrever ou pode me interromper também, tá? Não tem problema em interromper, não. Aí a gente falou sobre a razão e a fé, a importância disso, porque às vezes esses assuntos de ateísmo, o que é crer em Deus, para nós, na nossa vida em si, não é tão relevante, porque nós cremos, né? Mas é importante saber, porque algumas pessoas, elas querem enxergar razão naquilo ali, para poder crer, né? Então, às vezes, a fé vem primeiro, depois a razão, eles vêm acompanhados, né? Nós vimos isso semana passada. E hoje a gente vai falar sobre o ateísmo, né? E a razão dentro da Bíblia. Eu queria começar lendo o Salmo 19:1. Você pode ler aí, Marcelo? Posso pegar a Bíblia aqui. Queria começar com 2 versículos, que é o Salmo 19:1 e o Romanos 1:20. Salmos aí, Marcelo? Salmos 19:1. 19:1. Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sim, agora o Romanos 1:20.
que está escrito praticamente a mesma coisa de uma outra forma, né? Você vai ler também? Vou ler aqui. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, nós lemos aí 2 versículos que resumem toda a vida de qualquer ser humano que seja que não crê na existência de Deus, né? O primeiro é que os céus manifestam a glória de Deus, ou seja, a criação, a existência, ela está falando que existe um Criador, né? E o Romanos 1:20, que diz que os atributos de Deus, as qualidades de Deus, a sua existência, são claramente entendidas através da criação. E de forma o quê? Que somos indesculpáveis. O que isso quer dizer? Em algum momento na vida do ser humano, ele mesmo se pergunta, por que eu existo? Da onde começou tudo? Né? Isso parece uma pergunta estranha para nós, que eu, principalmente, que fui criado no berço cristão, a gente já conhece aquelas historinhas da Adão e Eva, começa lá na escolinha de criança, né? Se torna uma coisa, de uma certa forma, normal para a gente. Mas as pessoas se perguntam, como que tudo começou? Essa é a grande enigma que os cientistas estão tentando desvendar, querendo tirar Deus dessa história, né? Então aí vai surgindo várias teorias. E a grande pergunta que existe no meio do ateísmo é: Deus existe? Né? Os ateus costumam afirmar de forma categórica que Deus não existe. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, e a gente começou a falar também semana passada sobre a questão da existência, do universo em si, né? Os planetas, as estrelas, é tudo enigmático que o ser humano não consegue entender por que ele é um ser tão pequenininho, uma imensidão que parece que não tem fim, né? Então, a questão de Deus existe, ela pode ser entendida de uma forma bem lógica e racional, ao contrário do ateísmo, que eles vêm com questões e perguntas que, na verdade, não tem um raciocínio lógico ali nenhum, né? O máximo que, quando você começa a estudar a questão filosófica de se Deus existe ou não, através do raciocínio humano, o máximo que você vai chegar é ser um agnóstico. O que é um agnóstico? É uma pessoa que diz que não sei de nada. Eu não sei, eu não tenho opinião. Ela fica ali no meio no muro, na dúvida. Contrário do ateu, que ele afirma, né, a gente pode diferenciar aqui o ateu do agnóstico. O ateu é o cara que afirma que Deus não existe. Ele não acredita. O agnóstico é a pessoa que, eu não sei se é assim, eu tenho dúvida. Pode falar, Marcelo. O agnóstico pelo que eu entendo, é uma pessoa que diz que não tem o conhecimento daquilo, né? Ele não tem conhecimento ele não tem como dizer se Deus existe, se ele existe, e ele acha talvez irrelevante esse conhecimento para a vida dele. Ele na verdade se torna neutro, né? Ele não sabe dizer que se sim e não. Ao contrário do ateu, que afirma que Deus não existe. É possível ter um agnóstico que seja, vamos dizer assim, teísta, né? Que ele acredita que existe alguma divindade superior, mas ele não quer saber sobre esse conhecimento. Isso aí já é... E um agnóstico ateísta, né? Que ele não acredita que tenha uma divindade e também ele não quer nem saber sobre esse conhecimento. Até esses dias lá na minha página no Facebook eu escrevi sobre isso. Tem 2 tipos de pessoa. A pessoa que já entendeu o Evangelho, a questão da existência de Deus, de um ser maior, e ele mesmo assim rejeita, não quer. E tem a pessoa que ela não entende, é um agnóstico,
Ele não entende, ele não sabe, mas ele também não quer saber, não quer estudar, investigar, no caso, né? Então ele continua ali naquele terreno da dúvida, né? Então é importante a gente separar isso. Tá claro? Se alguém quiser perguntar, é só falar, né? Então a questão de Deus existe, a gente pode começar questionando a questão do universo, da existência, né? Como a gente falou um pouco semana passada, porque alguém perguntou, se o universo começou a existir, logo alguma coisa causou esse universo, né? A gente falou que alguns cientistas já afirmaram que o universo sempre existiu e foi eterno. Então, essa questão de que o universo sempre existiu já foi derrubada por eles mesmos, né? E uma questão é, se o universo sempre existiu, se é infinito no passado, então hoje não poderia ter chegado, né? A gente falou sobre isso semana passada. Sim. Então, se o universo existe, ele teve uma causa, né? Porque tudo que existe tem uma causa, tudo. Concorda comigo, né? Não existe nada que... isso aqui apareceu por acaso, não existe. Tudo que existe, alguma outra coisa causou essa coisa. Então, se o universo existe, algo de fora do universo causou o universo. Esse argumento é um argumento irrefutável, não tem como. Como eles refutam esse argumento? Mas aí o universo começou a surgir do nada. Falar, mas começou do nada? É impossível, porque um nada não tem poder de decidir nada, não é uma pessoa. Não tem como. Então, qual é o argumento? Esse é um argumento cosmológico que eles dizem, né? Se tudo veio a existir, tem que ter uma causa. E se essa causa causou o universo, ela é a causa primeira de tudo. Logo, ela está fora do universo. Se o universo começou a existir espaço, tempo e matéria. E se essa coisa está de fora do universo, essa coisa é atemporal, ela não está dentro do tempo, não é material, está fora da matéria e está fora do espaço, ela está fora do universo. A única coisa que se encaixa nisso é Deus. Correto? Não tem outro ser que seja atemporal, que esteja de fora do universo. Eles dizem que é uma força, mas essa força é Deus. O nome que a gente dá é Deus, e nós sabemos que Deus é uma pessoa. Aí, geralmente, os ateus vêm com o argumento de que, mas aí é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel, ou no Coelhinho da Páscoa. Aí, o que a gente fala? O Coelhinho da Páscoa, ele é considerado um ser contingente. O que é um ser contingente? Tudo que está à volta dele não necessita dele para existir. Estão entendendo? Está pegando, Marcelo? Deus, verdade. No caso, esse argumento a gente chama de argumento ontológico. O que é? Deus é um ser necessário para que a existência exista. É até meio redundante falar, né? Ou seja, tudo que está à nossa volta depende de uma causa primeira, que não foi causada por nada. Qualquer cenário que você possa tentar imaginar, qualquer ser humano tente imaginar um cenário de que algo começou a surgir, você vai voltando para trás, voltando, vai sempre chegar em Deus. Aí as pessoas falam, o universo começou a existir do Big Bang, né? Big Bang, as partículas começaram a se juntar lá, e era do tamanho de uma agulha, e explodiu, começou a surgir tudo do nada. Sabe, mas se explodiu, alguém acendeu um pavio, não é verdade? Verdade. Então, qualquer cenário que você imagine... Alguém está falando? Não, acho que não. Entrou pessoas aqui. É minha esposa. É a Cleide, né? Eu queria ressaltar aqui a presença de alguns participantes que já estão aqui com a gente no debate, Davi. Como eu falei antes, a Rosemary Veiga, o Márcio Lemos aí, meu pai e minha mãe estão aí, a Rosana Veiga, minha tia,
A Suzana Farias, que aqui também é da nossa mocidade, aqui da nossa igreja. Márcia Maria, minha sogra. A Camila. Boa noite para todo mundo. Tá aí. A Sônia Vasques. Boa noite, minha querida. Paz do Senhor. Rafael Veiga, meu irmão, tá aí também conosco aqui, prestigiando o nosso debate hoje. E a Cleide, né? A digníssima aí do Davi Rocha, tá aí conosco. Sejam bem-vindos a todos aí, e sejam saudados aí com a paz do Senhor, todos vocês, que hoje vocês se sintam abençoados aí pelo Espírito Santo, que essa palavra possa falar aos nossos corações hoje. Mas segue aí, Davi. Vamos lá. Amém. Então, voltando. Qualquer cenário que você possa imaginar de... Só um minutinho. Fecha a porta para mim, filho. Porque tá dando um eco aqui. Aham. Eu estou falando e estou me ouvindo no celular dela aqui. Qualquer cenário que o ser humano possa imaginar de como surgiu a existência, você vai regredindo. Ele sempre vai apontar para Deus. Não tem... Eu já vi gente falando que o universo surgiu de colisões de outros universos e se juntaram. Mas e os outros universos? Vieram da onde? Vieram de outros universos? Então, em algum momento começou. E já se é praticamente provado que o universo teve um início. E a Bíblia já dizia isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E teve um princípio. Ou seja, quando a Bíblia afirma no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio se refere à nossa existência, não a dele. Ele já existia. A Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. O que é isso? Ele vem do infinito e vai para o infinito. Ele está fora do tempo. Então, essa argumentação, ela não tem como ser refutada. Tudo e qualquer causa que alguém diga, que causou o universo foi o Big Bang, foi outros seres de outro planeta. Aí você pergunta, mas quem criou os seres de outro planeta? Aí, assim vai. Aí eles caem naquela pergunta, mas quem criou Deus? Né? Eles podem fazer a mesma pergunta. Então, essa pergunta já foi respondida. Quem criou Deus? Deus, ele está fora do tempo, do espaço-tempo. Nós não conseguimos entender isso porque eu costumo dizer que Deus não existe. Por quê? Porque Deus é o criador da existência. É uma outra dimensão. Não tem como o ser humano entender isso completamente, de forma 100%. Mas você consegue raciocinar que só pode ser isso. Hein, Davi, você afirma isso categoricamente no seu livro, né? O Senhor do Tempo, que ele realmente está fora desse plano aí, né, de existência, né? Ele que criou a existência, né? Eu afirmo no meu livro, a Bíblia afirma. Sim. Quando Deus... eu falo, mas é um plágio da Bíblia, né? Sim. Quando Deus aparece para Moisés, e Moisés pergunta, mas eu vou lá no Egito, eles vão perguntar quem me mandou, quem me enviou. Deus diz, meu nome é Eu Sou. Ou seja, ele é. E ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos quando Deus disse isso para Moisés, né? Então, ele está dizendo que ou seja, ele não foi. Ele é porque o tempo para ele é um só, não existe. É uma outra dimensão. Então, quando alguém pergunta, mas quem criou Deus? Deus é a causa não causada primeira de tudo. Compreende? Você vê que a gente consegue compreender. Isso cabe na nossa mente de uma certa forma, mas plenamente, 100%, você não consegue entender a natureza de Deus. E isso também é uma lógica, porque se eu entendesse Deus 100% como ele é, ele deixa de ser Deus, ele passa a ser uma coisa que eu consigo compreender. O maior atributo que Deus tem é o fato de eu não ter pleno conhecimento de como ele é na natureza completa. Entende? Então, o que a gente leu aqui? Em Romanos 1:20. Que a criação revela a glória de Deus. O ser humano, ainda que um dia se pergunte, mas quem criou? Você vai regredindo, pensando, você vai raciocinando.
tudo aponta para uma causa primeira. Essa causa primeira é Deus. Não tem como você fugir desse raciocínio. Então, ao longo da história, foram surgindo sempre questões para desmerecer assim, a Bíblia. Essa, por exemplo, de que o universo sempre existiu, entrava em contradição com, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Que Deus criou no princípio, então o universo não pode ter sempre existido. Não é verdade? Então, eu queria dar um exemplo aqui, em Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Deixa eu abrir aqui, que eu estou com mão só. Você achou aí, Marcelo? Não abri ainda não, mas eu vou abrir aqui. Peraí. Isaías 40, 22? 40, 22. Peraí. Tá aqui. Isso. Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, esse verso foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, quando o ser humano não tinha certeza do formato do planeta. Alguns achavam que a Terra tinha um penhasco imenso para o nada, para o infinito. Tanto que a Inglaterra se chama Inglaterra porque era o ângulo da Terra. Eles diziam que era o ângulo da Terra. Os navegadores tinham medo de explorar os mares porque eles achavam que iriam cair num precipício sem fim, como se fosse a beira da Terra. Né, o pensamento da antiguidade era assim. Então, esse verso, ele vem 1500 anos antes de Cristo, afirmando que a Terra é um globo. Então, não tem como fugir que não seja uma inspiração divina, porque não tem como Isaías ter, nessa época, um satélite, um binóculo para olhar o céu e fazer esse tipo de estudo. Não tem tecnologia para isso. Então, ele afirma aqui que o planeta é redondo. E tem outras citações em Jó capítulo 26 também. Mas eu tenho uma aqui interessante, que é em Jó 9. Se vocês puderem abrir lá. Jó 9. Vou correr um pouquinho aqui para a gente... Qual o versículo? 9, 5 e 6. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Então, esse verso, se a gente for ler ele com a cabeça das pessoas, lá de antigamente, quando ele foi escrito, você lê ele aqui. Ele, no caso, é Deus, né? Deus transporta as montanhas sem que ninguém sinta. Remove a terra do seu lugar e as colunas estremecem. Aí você lê isso, Deus mexe as montanhas sem que ninguém sinta. Isso aqui está falando do movimento de rotação do planeta. É ou não é? É. E se você lê com esse pensamento, Deus é o que transporta as montanhas sem que o sintam, sem que os homens sintam. É o que transtorna no seu furor. É o que remove a terra do seu lugar. Está claro para mim? Claro. Mas se você lê isso com a mente de antigamente, onde as pessoas não tinham esse conhecimento, esse versículo aqui é uma incógnita. Não é verdade? Verdade. Por exemplo, Apocalipse 2... Pensando dessa forma aí, David, do que é do movimento de rotação, até fica mais claro para a gente. Né, Os sentidos se encaixam, não é verdade? É verdade. É como se você lê, por exemplo, Apocalipse 12, não precisa abrir não. Você lê lá, e viu uma mulher vestida de sol, que tinha os pés na lua, uma coroa de estrelas, você não entende nada. Porque é algo que não aconteceu ainda. Está compreendendo? Quando a gente falou semana passada sobre razão e fé,
algumas coisas, não é que, por exemplo, Apocalipse 12 não é que ele não tenha lógica e sentido. É que a gente não está capaz de entender ele ainda porque ele é algo que vai acontecer ainda. Assim como esse. Esse verso de Jó, lido lá no século 2, 3, ninguém compreendia. Ele está falando, Deus transforma, mexe nas montanhas sem ninguém sentir. Como é que pode? Não faz sentido. Se você pensar com a cabeça de antigamente, não faz sentido. Não é verdade? É verdade. Alguém tem alguma observação, pergunta? Davi, uma coisa que eu achei interessante também é em Jó também, no capítulo 12, que a gente vê que até a própria criação, né, os animais, eles reconhecem e eles podem afirmar, né, que Deus existe, né? Eu acho interessante o versículo 7 até o 10, que de fala... Apocalipse? Não, em Jó mesmo. Capítulo 12 de Jó. 12? Capítulo 12 de Jó. Perdão. Sim. Ele fala aqui, ó, no versículo 7. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Tá vendo? Os animais, os próprios animais, podem nos ensinar. É verdade. As aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Não é a mesma coisa. A mão da vida de todos os seres vivos, e o espírito de todo o gênero humano. Sim. Isso aqui é a mesma coisa que a gente vê lá em Romanos 1:20. A terra fala sem palavras. Você vê os seres, como que isso pode ter surgido do nada? Como que o ser humano, você olha para você, o olho, a luz entra, forma lá a visão de tudo. É um negócio que se você for estudar a fundo, você começa a raciocinar, matematicamente impossível isso ter surgido por acaso, né? E Davi, assim, pensando sobre a razão, né, como a gente até definiu ela na semana passada, como é que nós podemos entender se há ou não uma diferença dessa razão, né, que a gente diz que é humana, né, uma razão humana, da razão bíblica? Como é que eu posso distinguir isso? Se há uma distinção, uma diferença uma da outra? Olha, no meu entender, não tem diferença. Porque há coisas, é o que eu te falei para você, é o que eu falei semana passada. Alguns acham que só algumas coisas você pode entender pela razão na Bíblia, outras é só questão de fé. Eu, particularmente, entendo que tudo que está na Bíblia é possível se entender dentro da razão. Como eu falei ainda agora, a própria existência de Deus. O fato de eu não conseguir entender a natureza de Deus 100% já é prova contundente que ele é Deus, porque se eu entendesse, ele não seria Deus. Então, isso é uma lógica. Não é verdade? Então, para mim, mas as opiniões se divergem, né? Outros vão achar que não. Mas, assim, você acha que para explicar a existência de Deus, a razão, propriamente dita, apenas a razão, ela é suficiente para explicar? É suficiente, eu acredito. Aí você complementa, porque há muitos argumentos. Por exemplo, esse argumento de que o universo sempre existiu, os cientistas falavam, e foi derrubado por eles mesmos, a Bíblia já derrubava, só que qual a linguagem que ela usa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, como que o próprio argumento de um grupo de cientistas que afirmava que o universo sempre existiu, foi derrubado por outro grupo de cientistas que disse que não, o universo teve início. Como que foi derrubado? Eles usaram a Bíblia? Eles usaram argumentação lógica. Sim. E estudos também
de observação de estrelas, né, por telescópio. Mas a Bíblia já afirmava isso. Então, o cientista, ele não pega a Bíblia. Não, a Bíblia diz que no princípio criou Deus, céu da terra, então o universo teve início. Eles não usam isso, eles usam a lógica. E à medida que eles vão estudando e eles já afirmam A e depois mudam para B, quando eles chegam à conclusão final, você vai comparar com a Bíblia o que já estava lá escrito. É um negócio impressionante. Se você for estudando vários assuntos que a gente está abordando aqui, um pingo só, né? Não é? Verdade. Agora, é um estudo que leva anos, você vai examinando. Tanto que ateus, como Augusto Cury, por exemplo, que é conhecido, né? Ele deixou de ser ateu porque ele começou a investigar os evangelhos com a intenção de desmerecer o evangelho, não com a intenção de aprender. Ele começou, se você botar lá o testemunho dele, ele vai dizer, não, eu comecei a pesquisar a vida de Jesus com a intenção de achar erros, para poder comprovar que aquilo ali é mentira. Aí ele acabou se convencendo que é impossível aquilo ali, os evangelhos terem sido uma montagem. Entendeu? Eu tenho outro exemplo também Tem vários, né? Josh McDowell, que ele até escreveu um livro muito interessante, muito bom mesmo. Eu super recomendo. Mais que um carpinteiro. Que ele era condicionado agnóstico, né, ateu, né? Vamos dizer assim, nessa questão do conhecimento. Ele não acreditava até na própria existência de Jesus, né? E aí ele começou a investigar de forma acadêmica essa questão da existência de Jesus, né? E aí ele acabou constatando, nesse livro ele constata fielmente o que para ele realmente ele achava que não era verdade e ele achou que era verdade, né? Academicamente, né? Em todo conhecimento acadêmico, ele conclui, e até ele tem um testemunho de conversão no filme, no livro, né, de uma forma muito, muito bonita, né? Entendi. Porque se a pessoa vai examinar, ainda que seja com intenção de querer desmerecer a Bíblia, os evangelhos, mas se ela tiver sinceridade de aprender, de querer desmascarar de forma real, ela vai se convencer do contrário, porque é impossível quando você começa a analisar assim. Eu vou até pular uns assuntos que eu ia falar aqui por causa da hora. Eu queria passar aqui para o Novo Testamento, os Evangelhos. A gente tem até as 8 horas, tá bom, né? Sim, é mais ou menos esse horário mesmo. Eu penso também Davi, antes de você começar a falar sobre o Novo Testamento, que, assim, existe uma frase que um filósofo e teólogo que ele é apologético, né? Ele trabalha muito nessa área de defesa da fé, da Bíblia, né? E ele falou uma frase, ele é William Lane Craig, muito, muito famoso aí, né? Ele dá várias palestras, entra em vários debates, né? Inclusive ele desafiou, né, um dos grandes ateus aí que temos aí, Richard Dawkins, que um debate, e Richard Dawkins não quis, né? Porque ele sabe que o cara tá em crescendo, tá tendo um crescimento assim muito bom assim no debate. Eu acredito que Dawkins deu uma recuada por causa disso. Mas ele falou que é possível acreditar em Deus usando a razão. Também acredito nisso. Craig. E o que você acha sobre isso? Você acha que usando a razão a gente consegue acreditar em Deus? Sim, foi o que eu falei no início lá, né? Se você começa a usar, a raciocinar por que existe, como que tudo começou, você vai voltando para trás, você vai destrinchando as teorias que já existem, você vai juntando tudo. Você sempre vai chegar numa causa primeira que tem que ser algo pessoal, inteligente, fora do universo. Não tem outra saída. Você está preso num raciocínio que, se você quiser fugir dali, você perde a lógica. Né? Então, é isso que ele fala. Aí, por isso que eu disse que a estratégia para se falar com um ateu sobre o evangelho é você começar
falando com ele sem usar a Bíblia. Porque ele não acredita, não adianta você ler. Você primeiro destrói o raciocínio dele através da lógica, da razão. Na verdade, você usa a Bíblia, mas com outras palavras. Por exemplo, esse exemplo de que no princípio criou Deus fez a Terra, você destrói esse pensamento de que o universo sempre existiu só com lógica. Depois você mostra na Bíblia. E assim vai. Então, lá no Novo Testamento, queria falar um pouquinho sobre Jesus, a ressurreição, questão de probabilidade, por exemplo. A probabilidade, todo mundo sabe que é a chance de algo acontecer. Por exemplo, você joga na loto, na Mega Sena, você tem uma chance em 50 milhões, certo? Então, é bem difícil de ganhar, né? Então, a probabilidade é isso, é a chance que você tem de algo acontecer. Você joga um dado de 6 faces, você tem 1/6 de chance de tirar o número que você escolheu. Então, essa ideia, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Não sei se eu estou falando rápido. Essa ideia de probabilidade remete a gente a quê? Para algo acontecer, quanto mais critérios eu tenho para algo acontecer, mais difícil esse evento é de acontecer. Por exemplo, para eu prever aqui que teriam aqui, o Marcelo vai estar na reunião lá na live às 7 horas em ponto. Aí eu tenho esse critério. Marcelo está lá às 7 horas na live. Isso não é muito difícil de acontecer. Né? Já sabia? Não é verdade? É. Então a chance disso acontecer é quase 100%. Mas se eu dissesse assim, Marcelo vai estar lá na live às 7 horas, de boné vermelho. Minha chance já diminuiu, né, Marcelo? Verdade. Né? Se eu acrescentar mais um critério, Marcelo vai estar lá na live às 7 horas de boné vermelho e camisa listrada de azul e branco. Minha chance diminuiu mais ainda. Tem que ser um adivinho poderoso, né? Com 3 coisas só que eu falei, não é verdade? A probabilidade. Você não precisa nem saber matemática para você raciocinar isso. Boa noite. Aí se eu for... Boa noite, Angélica. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Se eu for aumentando esses critérios, se eu disser, Marcelo vai estar lá às 7 horas da noite, de chapéu vermelho, camisa listrada de azul e branco, quando der 7h15 e 45 segundos, ele vai cair da cadeira. Aí tem que ser um mágico para saber isso, não é verdade? Não é verdade? A probabilidade disso acontecer, eu falei 5 coisas só. A probabilidade disso acontecer é quase que impossível. Todo mundo concorda, não é verdade? Então, o que Jesus certa vez falou assim, examinar as Escrituras, porque elas que de mim testificam. Quando ele falou isso, o Novo Testamento não existia ainda, ele estava falando do Antigo. Concorda comigo? Quando ele manda examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim. E quando a gente vai analisar as profecias sobre Jesus, você tem a profecia sobre o nascimento de Jesus, da estrela. Você tem a profecia de que ele nasceria em Belém, lá em Isaías, escrito 700 anos antes dele nascer, é muito tempo. Então, você tem outras profecias que a Virgem conceberá. A mesma pessoa vai nascer em Belém, uma estrela. Uma estrela é um evento astronômico, coisa que naquela época é impossível de alguém prever, não existe tecnologia para isso. Que uma virgem conceberá, que ele fugirá, são aproximadamente, se tivesse só essas 4 profecias a respeito de Jesus, já seria uma probabilidade quase que nula de acontecer. Concorda comigo? Imagina eu, 700 anos antes, escrevendo que alguém vai nascer numa cidade específica, em Belém. Essa mesma pessoa vai ser anunciada por uma estrela. Essa mesma pessoa vai nascer de uma virgem. Só o fato de nascer de uma virgem já é impossível, praticamente, né? Então, esses 3 critérios já tornam praticamente impossível um acontecimento dele.
Mas você vai vendo, se você for estudar as profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento, são mais de 300. Olha o número. Eu dei o exemplo de Marcelo aqui, 5 questões para ocorrer num evento. A gente sabe que é quase impossível da probabilidade disso acontecer. Imagina 300 profecias acontecendo sobre uma mesma pessoa. E você vai examinando o Evangelho com o Antigo Testamento, tudo encaixa certo. Não tem uma que não tenha sido concretizada em Jesus. Então isso é uma prova, se você examina uma por uma, isso é uma prova incontestável. Outra coisa, os evangelhos, a escritura dos evangelhos. O Augusto Cury disse o quê? No relato dele lá. Comecei a examinar os evangelhos para procurar erros e descobri que se esses homens se juntaram para formular uma história, eles são extremamente inteligentes, porque é impossível. Não tem como. Quer ver um argumento legal? Eles testemunharam na ressurreição de Jesus. Eles colocaram lá o relato das mulheres. As mulheres foram as primeiras a ver Jesus, né? Dizem que foi para a notícia se espalhar rápido. Não sei. Mas as mulheres foram as primeiras a testemunhar sobre Jesus. E eles relataram isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque relato de mulheres não era dado como verídico, como verdade. Não valia de nada nessa época. Você vê que as mulheres, a sociedade sempre foi, de certa forma, machista, né? As mulheres sempre foram conquistando os direitos, mesmos direitos que os homens tinham ao longo do tempo, né? Sim, verdade. Agora, foi a partir de 1930, mais ou menos, que a mulher começou a votar, por exemplo. Então, a mulher sempre foi diferenciada do homem. E nessa época de Jesus, relatos femininos não tinha valor nenhum. Aí eu te pergunto, se você está fazendo um evangelho com o intuito de ser uma história para enganar, para ludibriar ali as pessoas, você jamais colocaria relato de mulheres. Verdade. Não concorda? Jamais. Eu estou querendo fazer um livro para enganar, para sustentar uma mentira. Vou botar aqui um relato de um homem, e principalmente de alguém importante de posição na sociedade. Não de uma mulher que, por exemplo, foi prostituta. Quem vai acreditar? Não é verdade? Então, esse é um ponto. Outro, quando Jesus ressuscitou, os guardas estavam lá. Eu estou dando só alguns exemplos. Os guardas estavam lá quando foram colocados para vigiar o túmulo, porque Pilatos já desconfiavam que os discípulos poderiam roubar o corpo, né? Porque já tinham rumores que ele ressuscitaria, que ele mesmo disse. Então colocou os guardas lá para vigiar. Aí a gente sabe a história que aconteceu, né? Jesus ressuscitou, os guardas caíram dormiram, caíram desmaiados, depois correram, e eles inventaram aquela mentira. Eles tinham um acordo lá com o Sinédrio de falar uma mentira para esconder a ressurreição, né? Só que olha como é que a mentira vai ter perna curta. Eles disseram que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo. Não foi isso? Não vou ler não, porque a gente vai perder muito tempo, né? Sim. Todo mundo conhece a história. Então, imagina os dois guardas contando. Os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo. Eu, no lugar do chefe lá, perguntaria, mas como que 2 soldados armados de escudo e espada deixaram pescadores virem roubar o corpo? Como é que você sabe que foram eles? Se vocês viram, era só gritar, ó, para aí. Como é que você... Imagina, os discípulos estão roubando, foram os discípulos. O cara afirmou que foram os discípulos, os soldados. Se eles afirmaram que foram os discípulos, eles viram. Se eles viram, era só ele gritar. Peraí. Eles largariam, ninguém... Jesus devia pesar aproximadamente os 80 quilos, que é o peso médio de um homem, né? Como eles iam sair correndo com o corpo? Não tem como. É verdade. Então, se eles não roubaram, mas como é que vocês viram os roubar? Então vocês não foram atrás? Então a mentira, a mentira é desfeita através das perguntas da argumentação. Como num tribunal. Você bota lá o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação, os réus, as testemunhas,
eles vão juntando os testemunhos das partes. Eles estudaram para isso, eles descobrem quem está mentindo. Porque a verdade é revelada através dos testemunhos das vidas. As histórias vão se juntando, é o mesmo sistema. E a questão também no Evangelho, desculpa, a questão do Evangelho da perseguição dos apóstolos, né, dos discípulos. Porque os ateus falam muito que foi uma história inventada, eles juntaram, mas a gente pergunta, poxa, mas se os discípulos se juntaram para fazer essa história, para um relato, que benefícios eles trouxeram para eles? Eles não ficaram ricos, foram perseguidos. Todos eles foram apanhados em praça pública, foram chicoteados, todos eles tiveram morte, né? Um foi decapitado, o outro foi morto à espada. Só João que sobreviveu, morreu de velho, mesmo assim preso numa ilha. Diz a história lá fora da Bíblia que tentaram matar ele e não conseguiram, né? Aí, mesmo assim, João foi preso numa ilha. Os outros, todos os demais, foram mortos à espada, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então, eu te pergunto, por que inventar uma mentira e ir até o final sem ganhar nada? Só ganhar sofrimento? É porque uma coisa, eles estavam convictos daquilo. Não tem como ser algo inventado por um grupo de pessoas, vários discípulos, outros que não eram tão conhecidos, e as pessoas sustentarem aquilo ali numa mentira sem ganhar nada. É impossível. Então, a lógica do Evangelho entra nisso aí. Não tem como você manter até onde vai uma mentira, né? Você mantém a mentira, mas a partir do momento que você começa a ser perseguido, seus familiares sendo mortos, aí um foi morto, o outro foi morto à espada, outro foi crucificado. A mentira não se sustenta, só se for algo verdadeiro. Não é verdade? Então, existem várias questões que podem ser trazidas à luz do pensamento lógico do raciocínio dentro do Evangelho. É isso que faz um ateu, quando a examina de forma sincera, ele acaba se convertendo. Então, ele entende que aquilo está verdadeiro e rejeita mesmo assim. Fora isso, não tem como, né? Davi, assim, eu vejo assim que o ateísmo, ele começou a crescer muito ali na época do iluminismo, né? Naquela questão ali no século XVII. E aí essa ênfase, né, na razão, na ideia da razão, aí ser verdadeiramente um critério que seria somente para esse critério para estabelecer um tipo de verdade. Mas eu vejo que durante o passar do tempo, existiu vários tipos assim de vamos dizer, ondas do ateísmo, vamos dizer assim, né? Teve no início um ateísmo mais tranquilo, né? Depois de um ateísmo mais prático, né? Mas hoje eu vejo que a gente tem uma versão aí de um novo ateísmo aí que a gente vê que são mais ativistas, né? Eles vão e realmente partem para cima com palestras, até mesmo de uma forma de influenciar pessoas assim, e assim, estrategicamente muito elaborada, né? É até engraçado, né? Porque eles vivem atacando alguém que eles acreditam que não existe. Exatamente. O que eu vejo assim, muito, assim, de uma maneira geral, eles focam muito no monoteísmo, né? No panteísmo, no panteísmo, né? Na questão do politeísmo, né? De maneira geral, eles não atacam muito, né? Eles vão mais no monoteísmo, né? Em religiões como o próprio cristianismo, o islamismo, né? O foco deles é mais o cristianismo, né? O foco maior é o cristianismo, com certeza, com certeza. E até mesmo a gente vê, graças a Deus, grandes defensores da fé cristã. Marcelo, vou ter que sair e depois eu volto. Tá bom, Angélica, tá bom. Volta assim pra gente tirar uma foto, tá? Tá. E eu vejo isso com muita ênfase. Hoje em dia, um crescimento, assim, até mesmo um fator muito forte de influenciador de pessoas hoje,
né? As pessoas são pessoas assim que, vamos dizer assim, tem um conteúdo elaborado, sabe? Um conhecimento aprofundado e que influencia pessoas até mesmo que são num ambiente até acadêmico. A gente vê isso aí de uma forma mais incisiva, mais forte, né? E eu vejo também que a própria palavra de Deus em Salmos, no capítulo 14, no primeiro versículo, ele fala assim, ó: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, aqui no capítulo 14 de Salmos, já está dizendo, no Salmo 14, né? Na verdade, não é um capítulo, é o Salmo 14, a gente vê que o insensato tem no seu coração que não há Deus. Porque a lógica que a gente falou no início, a lógica é que existe um Deus. É a lógica, né? A lógica, ela aponta toda a questão para Deus. Mesmo que você queira, você não consegue fugir disso. E como você propriamente mesmo disse, que quanto mais o cara vai afundando, vai se aprofundando, mais ele se convence. Tanto um exemplo grande aí, o próprio Augusto Cury, né, que você comentou. Que a gente mais conhece aqui, mas vários outros ateus, quando começaram a examinar mesmo, porque geralmente eles começam a examinar com a intenção de descobrir aqui uma contradição, um erro que vai ser irrefutável. Eles não conseguem, aí eles passam para o outro lado. É porque é algo sobrenatural mesmo, né? É verdade. Outro pensador que eu acho que ele até é professor de matemática, cara. Você deve conhecer John Lennox. Ele teve um debate aí, assim, na minha concepção de cristão, ele ganhou, né, do Richard Dawkins. Com o Richard Dawkins? Ele falou sobre um debate, eu acho que o tema era será que a ciência enterrou Deus? Mais ou menos assim, né? Uhum. E, inclusive, ele fez um livro depois sobre isso, né? E comentou, depois do debate, tudo que ele defendeu lá no debate, ele fez um livro sobre isso. E ele falou de uma forma, assim, muito simples, mas também muito profunda, que a ciência, pelo contrário, cara, ela evidencia Deus, né? Exatamente. Ela vai, à medida que quando ela fala algo que está fora da Bíblia, você pode, quando você vem estudando ao longo da história, as afirmações que a ciência afirmou de forma categórica, que ia contra a Bíblia, depois de um tempo ela foi desfeita, porque não se sustenta. A base racional daquilo não se sustenta fora, quando não está no padrão que Deus formulou no raciocínio humano, né? O John Lennon falou uma frase interessante em um dos debates desses aí, né? Não sei se foi esse. O Richard Dawkins afirmou que a crença em Deus é uma coisa assim, para quem tem medo da escuridão. Assim, aí o Lennon falou, não, o ateísmo é algo para quem tem medo da luz. Então ele usou um jogo de palavras que foi muito legal. Não sei se foi exatamente assim, né? Mas achei bem interessante. O próprio Richard Dawkins, ele até fez um livro sobre isso, né? Sobre que, dizendo que Deus é um delírio da humanidade, né? Ele vai nessa vibe aí de escuridão, de até o pensamento de acreditar em Deus é um vírus da mente que vem de... O cara viaja. Viaja, porque na verdade ele sabe que ele está errado. Assim, eu tenho uma convicção que se ele examinou a fundo, como escritor, né? Se ele examinou a fundo, ele não tem como. Só que eu penso assim, a pessoa já está numa posição, tipo, ele é reconhecido como o maior ateu do mundo hoje, na atualidade. Então ele está numa posição que para ele sair dali é difícil. É como
Como um papa, por exemplo. É. Imagina um papa dizendo que agora não me converti. A idolatria. É muito difícil a pessoa sair de uma posição dessa. Tem que ser E eu vejo um assim. Paulo da vida, né? Que vivia na realeza lá e passou a ser perseguido. Né? O cara largar, né, essa posição que ele conquistou, né, de ser o cara do ateísmo, né? Até de uma forma assim, meio debochada, ele falou do William Lane Craig, né, que ele não quis aceitar o debate porque ele falou, não, quem é esse cara que tá chegando agora e quer fazer um debate comigo? Porque ele sabe que ia perder feio, né? Não, e ele falou assim, não, comigo tem que ser, como é que ele falou? Comigo tem que ser, no mínimo, bispo. De bispo para cima, eu faço debate. Pô, o cara já tá assim, nesse nível assim, né? Então. Tá prepotente, né? É soberba, né, cara? A ideia dos ateus geralmente é essa aí, nas universidades. Eles geralmente, realmente, são pessoas diplomadas, concursadas, que têm um certo estudo. Eles passam uma ideia de que eles são dono da razão, que é o cara estudado, e muita gente vai nessa, né? Muita gente segue ali Tem gente que compra um livro do Richard Dawkins, o cara é escritor reconhecido, e acredita naquilo ali. O cara lê outro, já muda de opinião. Então ele não tem uma opinião formada de analisar os fatos, né? Um negócio complicado. E a gente está terminando ou estamos... O Rafael Veiga falou aqui, Davi, que os ateus acreditam que essa foi a afirmação dele aqui, que eles focam muito em Jesus por ser o único a dizer ser o próprio Deus, né? Focam muito em Jesus, né? Realmente, eu vejo que há uma reunião de esforços para contra o próprio Jesus, por causa que ele fala isso, né? Que ele é Deus, né? O que eu falei, eu dei alguns exemplos. Eu dei alguns exemplos aqui da probabilidade. Como os escritores que vieram escrevendo o Antigo Testamento ao longo de, 1000 anos, todos falando a mesma coisa sobre a mesma pessoa, é matematicamente impossível algo assim acontecer. Só pode ser divino. Não tem como. E se analisando a vida de Jesus, você vê que é incontestável. E Jesus é real, né? A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Foi tão real que dividiu a história, né? Eu falo que o ateu está até perdido no tempo, porque ele não tá em 2020, que 2020 é porque é de Jesus para cá, 2020 anos. Pois é. Então Jesus, alguns afirmam que Jesus não existiu, não, é um personagem inventado. Mas foi muito bem inventado então, porque dividiu a história. Qualquer livro de história que você vai estudar, você quer 700 anos antes de Cristo, depois de Cristo. Você quer Cristo, Jesus é a referência da história ali, não é verdade? Verdade. Então, só esse fato já prova que ele é real, foi real. É como humano, né? Ele é real. Aqui o Romanos, eu tô vendo aqui, Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala aqui, assim, que Paulo, né, comentando sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Então, é claro, claramente, é claro. Você olha assim, como que tudo existe? Tem que ter o Deus, é aquela história que a gente começou, né? E aqui ele complementa aqui falando que sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque isso aí que é de Deus, isso que revela a ira, né? Exatamente. Porque não tem desculpa. Você vai falar, como é que eu ia saber que existe Deus? É indesculpável, não tem como você dar uma desculpa. É indesculpável. Indesculpável. Por isso que o versículo antes lá fala da ira de Deus, porque
Você vai chegar lá diante do tribunal e não vai ter desculpa para dizer, não, mas eu pensei que Deus não existe. Não tem como, a razão humana aponta para um Deus. É. Tem como. Não tem desculpa. É isso que o versículo diz. Verso, né? Verdade. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que nessa hora foi, né? É verdade. Não, aqui eu tô vendo aqui que a EC Parque Modelo tá aqui também. Entrou agora. Entrou aqui agora. Só que ela tá querendo fazer uma apresentação aqui no slide. Eu tô tentando tirar, mas não tô conseguindo. Para a apresentação. Marcelo, faz que você vai fazer uma apresentação que sai. Ah, aqui tá bom. Valeu, Suzana. Você é fera mesmo nesse negócio aqui. Show de bola. Bola para criança, sempre eles fazem isso. Verdade, eu fico imaginando como que é essa aula, né? As crianças mexem e tem que estar ali ligado para correr atrás e tirar as apresentações. Mas, pessoal, hoje, Davi, eu não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui específica para você. Eu pulei algumas coisas aqui por causa do horário, né? Sim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu souber responder, né? Não, o Espírito Santo que vai responder. Né? É verdade. Então, essa concepção aí até de novo ateísmo, foi até falado um pouco sobre isso por Augusto Nicodemos numa palestra dele. E o que você acha sobre isso, cara? Esse crescimento aí desse novo ateísmo, nesse ateísmo mais agressivo, mais ativista, mais incisivo contra o próprio Cristo, né? Contra o próprio cristianismo. O que você acha sobre isso? Assim, o que você recomenda para que podemos realmente reunir condições de combater isso, né? De ter não pela força, né? Mas pelo amor de Deus. Eu costumo analisar muito as pessoas. Assim, você percebe um ateu que quer... O pastor Paulo está aqui, ó. O pastor está aparecendo aqui. Pastor, saldo o irmão aí com a paz do Senhor. Prestigiando aí com a sua presença. Aí você percebe quando a pessoa está te questionando com intenção de querer saber sobre aquilo, ou quando pessoas que questionam para querer tumultuar mesmo, para ficar te cutucando. Eu, por exemplo, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, você está lá no Facebook, aí você vê um post ateu, uma espécie de deboche, falando do cristianismo, Jesus. Eu recomendo passar e deixar, não falar nada. Agora, eu recomendo ignorar, nesse caso, nesse exemplo específico. Porque se você vai ali e bota uma carinha feia, você está dando engajamento para uma postagem aparecer de novo. De certa forma, você curtiu. Então, imagina, se todos os cristãos... isso aqui foi besteira. Agora, se é algo que é relevante, que traz dúvida, aí você pode, né? Você tem também, assim, palavras para saber. Eu costumo muito, dependendo do que assim, se for alguma coisa sobre... depende muito de cada coisa. Não tem uma receita, assim, certa. Uhum. Tem coisas que eu prefiro, por exemplo, o homossexualismo. Mudei de assunto aqui, né?
Certa vez, alguém no meu Facebook lá, amigo, postou lá, fez um post que Deus ama todas as pessoas. Ele é cristão, tá? Mas é homossexual, né? Deus ama todas as pessoas assim mesmo, porque nós somos seres humanos, tipo assim, abafando o pecado dele, né? Que ele é casado com outro homem, né? Uhum. Nesse caso específico, eu não tenho minha opinião. Eu peguei um texto bíblico e botei lá para ele. Aí ele vai dizer o quê? É essa técnica do Martim Lutero, né? Que o Martim Lutero foi perseguido. Ele colocou as teses dele lá e começou a ser perseguido e tal, porque ser blasfêmia foi taxado como herege, né? Aí o que ele começou a fazer? Traduzir a Bíblia e dar para o povo, que só a Igreja Católica tinha o poder da Bíblia, de leitura, né? Ele começou a traduzir a Bíblia e dar para o povo, porque o que a Igreja vai falar agora? Que a Bíblia, que eles mesmos leem, vai ser heresia? Então, nesse caso, eu não dou minha opinião. Aí você vai com o versículo bíblico. Por quê? Você analisa quem é a pessoa que vai ouvir. É o cara que se acha cristão, mas vive naquela vida ali de... Ele está errado. Não que a gente se ponha numa posição melhor que... sou melhor que ele. Não é isso. Eu quero que vocês entendam. Sim, sim. Que nós pecamos, mas a gente não vive no pecado. Não é verdade? Você pode cair, mas não deve, né? Mas se acontecer, você não vai permanecer ali. Não é verdade? Então, alguém que é homossexual, por exemplo, casado com outro homem, e diz que é cristão, ele está fora do padrão bíblico. Então, como é que você vai conversar com ele? Se ele diz que é cristão, você vai para a Bíblia. Se ele não é cristão, você começa pela ciência, por exemplo. Eu sou homossexual, mas não creio na Bíblia. Aí você vai para a ciência, você começa a destrinchar lá nesse assunto, né? Que eu não vou começar aqui agora, senão a gente vai... Aí já vai para outra live, outra o ateu, por exemplo, depende do ateu. Você tem que analisar na hora, não tem uma regra. Você vai falar isso. Depende da pessoa, depende do que ela vai falar. Se você vê que é um cara debochado que só quer, você ignora. Você vê que é uma pessoa que quer aprender, que não sabe, ele está interessado naquilo ali para descobrir a verdade, aí você começa a discipular, né? Dependendo da pessoa, se for uma pessoa próxima, da próxima. E assim vai. Mas não tem uma regra específica, né? A gente pede orientação a Deus, Espírito Santo, né? Só Deus mesmo, né? E Deus, ele fala com a sua palavra, é a palavra dele, né, cara? A palavra dele é viva, né? Então, só a exposição da Escritura Sagrada é exatamente suficiente para que aquilo entre no coração dele, o Espírito Santo fala com ele, e sei lá, haja ali... A Bíblia fala por si, né? A Bíblia fala por si, exatamente. Fala por si. Eu gostaria, Davi, antes de terminar, fazer uma foto, né? Tradicional, costuma fazer a foto. O pessoal que está com a câmera desligada, quiser aparecer aí, pode ligar agora. Eu vou tirar uma foto aqui para a gente depois divulgar na nossa página. Tá faltando aí. Vamos, pessoal, Camila. A Márcia Maria tá com a câmera desligada, mas ela não manifestou, não sei se ela vai ligar. Apareceu aí, digníssima. Ok. Então, vamos tirar a foto aqui no 3, tá bom, gente? Sorrisão lindão aí para todo mundo ver pra cá. 1, 2, 3. Beleza? E agora eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar com todos aqui, agradecer a presença de todos. Realmente foi muito boa com aqui o nosso bate-papo. Davi trouxe realmente vários ensinamentos aí, poxa, aí na palavra nos ensinou aí a razão bíblica, a razão bíblica, né? E até mesmo condições né, nos municiou com ferramentas para que a gente possa falar
sobre o próprio ateísmo, né, de uma forma bem mais clara e bem mais tranquila com as outras pessoas. Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Eu que agradeço. Hein? Você foi bênção mesmo, tanto sábado passado como hoje. É uma bênção aí para essa geração aí que está precisando muito de pessoas assim que têm conhecimento, até mesmo científico e lógico, né? Que falam com muita propriedade sobre Deus. Eu queria deixar também um espaço para você, Davi, falar sobre o seu livro aí, os 2 livros, se você quiser falar. Eu tenho lá uma página lá no Facebook, que você encontra lá, @DaviRocha314. Eu escrevo sobre filosofia cristã. E eu tenho aqueles 2 livros, que não está aqui agora para mostrar, que é O Senhor do Tempo. Eu tenho eles aqui. Se quiser mostrar aí. Tem O Senhor do Tempo, que eu falo sobre a criação do mundo, a questão dos 6 dias, sobre o tempo mesmo, né? A relatividade do tempo, tudo dentro do contexto bíblico. Esse aqui é o Senhor do Tempo. Aí fala exatamente sobre isso, sobre como Deus é atemporal, está fora do universo, sobre a criação, e também o grande matemático do universo. Eu sou professor de matemática, né? A gente fala sobre a probabilidade das profecias que a gente falou aqui, fala de uma forma mais detalhada, né? Fala também sobre a lógica bíblica, sobre a fé e a razão, elas andam de mãos dadas, unidas, né? Então, é uma ferramenta legal para você ter essa argumentação na hora de conversar, né, com pessoas. São 2 livros extremamente muito bons, assim, são muito, uma linguagem muito tranquila, muito simples de entender. Eu me preocupei bem com isso aí, porque às vezes que a ideia não é, assim, eu parecer inteligente, cara. A ideia é você passar a mensagem. Então, eu gosto de escrever bem de uma forma bem simples, didática, para a pessoa entender bem. O Senhor do Tempo, por exemplo, já é um assunto meio complicado, né? Então, a gente que tem a relatividade, tem esse negócio todo de Einstein, mas é um negócio bem simples. É bem interessante. Se alguém quiser depois também adquirir, é possível, Davi? Sim, pode entrar em contato lá pela página, ou pode pegar meu telefone aí com você, eu deixo nos comentários aqui. Tá ótimo, então. Eu escrevo aqui. Aí é só entrar em contato. Tá. Obrigadão aí, Davi, mais uma vez. Espero que... Eu que agradeço. Essa seja uma das primeiras de muitas, né, participações que teremos aí futuramente contigo. Muito obrigado. Deus abençoe você, sua família. Eu que agradeço. Estou aí, se precisar, se a gente tiver aí para conversar, eu gostei. Eu que aprendi mais aqui. Foi benção. E, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado pela participação de todos também. Pela paciência, pela colaboração, eu acho que foi muito boa aqui. A internet nos ajudou muito hoje também. Foi muito tranquilo. Tem dia que está complicado. Foi benção. E Deus abençoe a todos aí. Até a próxima. Seguimos aí em frente, junto com Cristo. Paz. Até mais. Boa noite. Boa noite.